Oi, gente, boa tarde. Eu não pude realizar o GED com vocês hoje pela manhã, peço desculpas, mas eu tive um baita problema hoje pela manhã, que ainda não foi resolvido. Mas vamos dar início aqui. Eu vou gravar um vídeo realizando, né, a resolução de questões de uma prova do ano passado, de 2022.1, que foi a prova colegiada, né, de uma das turmas de Direito Processual Civil 2. Vocês vão ver que as questões são simples, a maioria você consegue resolver através de letra de lei. É por isso que nesses últimos dias eu oriento que vocês deem uma lida bem atenciosa aos principais artigos do Código de Processo Civil atinentes à nossa disciplina aqui. E eu vou falar para vocês, certo, no decorrer do vídeo, quais são esses artigos e o que vocês devem se atentar mais precisamente, tá? Primeira questão. Considerando que os princípios são um raio norteador a iluminar as condutas dentro da ciência jurídica na busca pela solução de conflitos e pacificação social, no processo de execução não seria diferente. Marque a alternativa que insere, em seu contexto, princípios relacionados a esse tipo de procedimento especificamente de forma correta. Item A. O executado pode ser colocado numa situação processual desvantajosa em relação ao exequente em prol do resultado para o credor. Item B. Além do crédito, o devedor deverá arcar com todo o custo do processo executório, inclusive honorários do advogado da parte contrária. Item C. Não é permitido ao exequente desistir de toda a execução. Item D. Como um resistente devedor de um crédito, o executado pode sofrer vários gravames para a satisfação do direito do exequente. Gente, a resposta correta aqui seria o item B, que além do crédito, o devedor ele deve arcar com todo o custo do processo executório, inclusive honorários do advogado da parte contrária. Então, o bem, né? O bem não, perdão. O devedor, quando ele vai ser executado, ele não vai arcar unicamente, ele não vai pagar unicamente o valor do bem, da obrigação em si que está sendo executada, né? No caso de uma obrigação de pagar a quantia. E no caso de obrigação de fazer, não fazer, entrega de coisa, ele não vai ter somente que fazer, ou somente que não fazer, ou somente que entregar a coisa. Ele também precisa arcar com os custos do processo executório, o que inclui as despesas processuais, né? E os honorários advocatícios, ok? Da parte contrária, da parte exequente, tá? Então, o item correto aí é o item B. O item A ele está incorreto porque ele diz assim: o executado pode ser colocado numa situação processual desvantajosa em relação ao exequente em prol do resultado para o credor. Gente, nós estudamos, acho que foi uma das primeiras coisas que vocês aprenderam nessa disciplina, que a execução, o cumprimento de sentença, ela não deve servir para punir o executado. O objetivo da execução como um todo, e execução no sentido de processo autônomo de execução e execução no sentido de cumprimento de sentença, deve servir, né, a execução, no geral, ela deve servir para entregar ao credor aquilo que ele teria se a obrigação tivesse sido satisfeita voluntariamente. Então, o objetivo do processo de execução, o objetivo do cumprimento de sentença, o objetivo da execução no geral, é propiciar ao credor a satisfação da obrigação que ele teria se a obrigação tivesse sido realizada voluntariamente pelo devedor, tá? O objetivo aqui não é colocar o executado numa situação processual desvantajosa em relação ao exequente. A execução ela não pode servir para punir o executado, tá? Item C. Não é permitido ao exequente desistir de toda a execução. Gente, é permitido sim, tá? Inclusive tem um artigo que trata sobre isso. Deixa eu colocar aqui para vocês, acho que é o... Deixa eu colocar aqui no 802 logo. Opa. Só um momento que eu tô procurando o artigo. Eu nunca lembro desse artigo da desistência. Deixa eu pesquisar aqui, só um momento. Desistir.
Ó, artigo 775. O exequente, ele tem direito de desistir de toda a execução de apenas alguma medida executiva. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte. Inciso 1º. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, exemplo, uma penhora realizada incorretamente, tá? Pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Inciso 2º. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Exemplo de que se insere nessa hipótese, né, do inciso 2º, né? Nos demais casos, quando é que vai precisar da concordância do embargante, do impugnante, né, que no caso é o executado, para o exequente desistir de toda a execução. No caso em que o impugnante ou embargante esteja discutindo, né, se aquela obrigação ela realmente é uma obrigação líquida, ela realmente é uma obrigação exigível. Então, você vê que isso não é uma matéria processual, é uma matéria mesmo que não trata de questões processuais. Ele está discutindo realmente o mérito daquela execução, tá? Então, conforme aí eu disse, né, no artigo 775 do CPC, é possível, sim, o exequente desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva, tá? Observando o disposto, né, no parágrafo único do 775, ok? Então, o item C ele está incorreto por causa disso. Item D. Como resistente devedor de um crédito, o executado pode sofrer vários gravames para a satisfação do crédito do exequente. Gente, o executado ele vai sofrer, por exemplo, várias penhoras, né? Caso uma única penhora não sirva para o cumprimento integral da obrigação. No caso aqui, eu estou tomando como exemplo o cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia, tá? Mas lembrem-se sempre que ele não vai sofrer várias penhoras, vários gravames à toa. Tem que existir um fundamento, tá? Então, lembrem-se sempre daquela ideia que a execução ela não pode servir para punir o executado. Então, ele não pode sofrer vários gravames à toa, ok? E por ele estar resistindo ao pagamento do crédito, ok? Os gravames, as penhoras, elas não podem servir como uma punição ao executado, ok? Então, por isso que o item D está incorreto, e aí a gente fica com o item B como o correto. Continuando. Segunda questão. Assinale a alternativa que possui somente títulos executivos extrajudiciais. Gente, para a prova de vocês. Vocês não podem deixar de ir para essa prova, para essa avaliação, para essa AV3, sem saber de cor e salteado, como diz minha avó, os artigos 515 do CPC que está disposto, né, que dispõe dos títulos executivos judiciais, que inclusive o rol do 515 do CPC é um rol taxativo, tá? Só é título executivo judicial que está no 515 do CPC. E no que consta, né, em leis esparsas, tá? Mas, a título de CPC, só é título executivo judicial o que está no CPC. No 515 do CPC, é um rol taxativo. Os títulos executivos extrajudiciais estão presentes no artigo 784 do CPC 2015 e nas legislações esparsas. Existem vários outros títulos executivos extrajudiciais que não estão presentes no artigo 784, mas são títulos executivos extrajudiciais porque uma lei esparsa confere a eles a eficácia executiva, conferem a eles o título de título executivo extrajudicial, tá? Exemplo, o termo de ajustamento de conduta. O termo de ajustamento de conduta realizado, né, entre o Ministério Público e o possível causador do dano, nos casos em que eu tenho a hipótese de cabimento de uma ação civil pública, o Ministério Público ele pode realizar esses termos de ajustamento de conduta. E a lei que rege, né, a ação civil pública, ela dispõe que o termo de ajustamento de conduta, é um título executivo extrajudicial, tá?
Então, aí tem um exemplo. Outro exemplo, o contrato de honorários advocatícios não está presente no artigo 784, mas está presente no Estatuto da OAB, ok? E é um título executivo extrajudicial, tá? Mas vamos lá. Lembrem-se sempre, não vá para a prova sem saber o artigo 515 e o 515, que é o rol de títulos executivos judiciais, é um rol taxativo, e o artigo 784 do CPC, que é o rol que traz, né, que é o artigo que traz o rol de títulos executivos extrajudiciais. É um rol exemplificativo, tá? Item A. Mas bora aqui, né? Voltando para a questão. Assinale a alternativa que possui somente títulos executivos extrajudiciais. Item A. Cheque. Cheque é um título executivo extrajudicial? Correto. Debênture também? Debênture também. Acordo extrajudicial homologado judicialmente. Gente, um acordo extrajudicial que é levado para o judiciário para ser homologado, a partir do momento que ele é homologado, ele é um título executivo judicial, tá? Ele não fica permanecendo sendo um título executivo extrajudicial, tá? A partir do momento que esse acordo extrajudicial ele é homologado pelo Poder Judiciário, ele é um título executivo judicial, tá? E caso a obrigação que conste nesse título executivo, né, seja descumprida, vai seguir o rito do cumprimento de sentença, tá? Item B. Letra de câmbio é um título executivo extrajudicial? Corretíssimo. Sentença arbitral. Gente, não caiam nessa pegadinha. Praticamente toda prova de AV3 tem uma questão que trata que a sentença arbitral, ela é um título executivo extrajudicial. Gente, sentença arbitral é um título executivo judicial. Não é extrajudicial, pelo amor de Deus, não caia nessa pegadinha, tá? Tá lá, eu não lembro qual é o inciso do 515, mas lá no 515, se você for procurar, né, que é o artigo que traz os títulos executivos judiciais, você vai ver que um dos incisos do 515 é a sentença arbitral, tá? Continuando. Item B. Duplicata é um título executivo extrajudicial? É um título executivo extrajudicial. Então, o item A e o item B estão incorretos porque ambos trazem algum título que, na verdade, é um título executivo judicial. Item C. O contrato assinado pelo devedor e pelo credor e pelo devedor com duas testemunhas, escritura pública e nota promissória. Gente, item C corretíssimo. O contrato assinado pelo credor e pelo devedor com duas testemunhas, uma escritura pública, uma nota promissória, é um título executivo extrajudicial, tá? É um título executivo extrajudicial. Então, o item C é o item correto. Vamos ver por que o item D está incorreto. Item D fala assim, que o formal de partilha, o acordo extrajudicial homologado em juízo, né? Então, o item D está incorreto por causa disso, porque o acordo extrajudicial homologado em juízo, conforme eu já disse para vocês ao explicar o item A, é um título executivo judicial, tá? O cheque é um título executivo extrajudicial. Prosseguindo, então não esqueçam, artigos 515 do CPC, leiam atentamente, e artigo 784 do CPC, também leiam atentamente. Sempre tem questão na prova de vocês, mais ou menos nesse estilo, para você identificar quais são os títulos executivos extrajudiciais e quais são os títulos executivos judiciais, tá? E vocês precisam desse conhecimento, né, dos títulos, não somente para resolver questões nesse sentido aqui, nesse estilo da segunda questão. Vocês precisam saber bem e definidamente quais são os títulos executivos judiciais e extrajudiciais para conseguir desenvolver e até mesmo entender as questões da prova como um todo. Então, o artigo 515 e o 784 são fundamentais para essa prova, tá? Terceira questão. A terceira questão, gente, ela vai trazer um texto que é basicamente para dar uma enrolada, mas você vai ver que ela também é fácil de se resolver. Vamos analisar. A instauração da execução exige título de obrigação certa, líquida e exigível, correto? Diferentemente da execução fundada em título judicial, denominada fase de cumprimento de sentença, a que tem por base título extrajudicial, não admite a instauração da fase de liquidação, verdadeiro, para aperfeiçoamento do título.
embora a necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retire a liquidez da obrigação constante do título. Sobre a exigibilidade da obrigação. Gente, aqui eu meio que discordo um pouco do gabarito dessa questão, porque ele pergunta sobre a exigibilidade da obrigação, né? E você vai ver que nos itens, a resposta correta, ele vai trazer itens que tratam de liquidação, né? Vamos analisar aqui porque eu vou explicar isso para vocês. Mas a resposta que eu vou dar aqui para vocês, ela tá correta, tá bom? Mas ele pergunta sobre a exigibilidade da obrigação, mas ele não vai tratar especificamente de exigibilidade da obrigação, tá? Ele vai trazer itens que tratem sobre liquidez e certeza da obrigação, tá? Então, nós vamos encontrar o item correto aqui, só que a questão ela não vai tratar especificamente de exigibilidade da obrigação, tá? Vamos aqui. Item A. Mesmo o título executivo judicial estando ilíquido, é possível proceder a uma execução forçada? Não, gente, lembrem-se sempre. Se eu tenho um título executivo judicial constituído, né, na fase de conhecimento, ou se for um título constituído na fase de conhecimento, certo? E esse título executivo judicial, ele não for líquido, eu preciso necessariamente liquidar na fase de liquidação de sentença para requerer o meu cumprimento de sentença, tá? Lembrando que a liquidação, a liquidação, ela ocorre quando eu tenho uma obrigação de pagar a quantia. Quando eu estou diante de um título executivo judicial que reconhece uma obrigação de pagar a quantia, tá? Se esse título executivo judicial e a obrigação presente, a obrigação constante nele é ilíquida, tá? É preciso se instaurar a fase de liquidação de sentença, seguindo os critérios do 509 ao 511 do CPC, tá? Para averiguar qual é o tipo de liquidação de sentença que eu vou seguir, tá? A liquidação por arbitramento, a liquidação pelo procedimento comum. Já nós vamos adentrar um pouco mais nesse assunto. Então, item A, ele está incorreto por causa disso. Não é possível pular para a execução forçada, para a fase de cumprimento de sentença, se eu nem liquidei o título. O que é liquidar? Liquidar é dizer o quanto devido. Lembrem-se, né, que às vezes o juiz, ao sentenciar, ele reconhece o direito do autor, mas naquele momento que ele sentencia, ele não tem condições mínimas de dizer quanto é que o requerido, o réu, vai ter que pagar para o autor, né? Então, ele joga para outro momento, ele arbitra na sentença, dizendo que o valor a ser pago pelo requerido, pelo réu, ao autor, vai ser apurado em sede de liquidação de sentença, tá? Isso é um exemplo em que eu possa averiguar, dentro de um caso concreto, uma liquidação de sentença, tá? Item B. O item B é o item correto, que diz assim: para que aconteça a execução forçada da obrigação, além dos requisitos de admissibilidade da execução, é necessário que o título executivo, judicial ou extrajudicial, deva ser líquido, certo e exigível. Gente, para que aconteça execução autônoma baseada em um título executivo extrajudicial, necessariamente o título executivo extrajudicial ele precisa ser certo, líquido e exigível. O que significa? Ele precisa certo ele é certo quando? Quando eu tenho os sujeitos da obrigação bem definidos, né? Eu consigo identificar quem é um credor, eu consigo identificar quem é um devedor, eu consigo identificar quem são as partes, né? Essas partes, devedor e credor, eu consigo identificar qual é a obrigação. Então, a certeza, ela reside aí. A liquidez, por sua vez, ela varia conforme a obrigação, tá? A obrigação de pagar, essa obrigação, ela vai ser líquida como e quando? Como é que eu vou averiguar a liquidez dessa obrigação? A partir do momento que eu tenho um valor bem definido no título executivo, extrajudicial ou judicial, dizendo quanto é que fulano tem que pagar para Beltrano, tá? Quanto é que o devedor precisa pagar para o credor, tá? A liquidez aqui, ela é importante pra gente quando a gente tratar de obrigação de pagar a quantia, tá? Mas a liquidez, ela não reside só nas obrigações de pagar a quantia. Embora
não exista liquidação de sentença das obrigações de fazer, não fazer entrega de coisa. Mas a liquidez, ela não reside apenas na ideia de uma obrigação de pagar a quantia, tá? Lembrando que os títulos executivos extrajudiciais, as obrigações constantes no título executivo extrajudicial precisam necessariamente ser certas, líquidas e exigíveis. Exigíveis no sentido de que a obrigação ela está vencida, a obrigação já pode ser exigida, tá? Os títulos executivos judiciais, por sua vez, eles podem ser desprovidos de liquidez, tá? Porque existe a fase de liquidação de sentença, tá? Mas os extrajudiciais necessariamente precisam ser certos, líquidos e exigíveis. Os títulos executivos judiciais, eles devem ser certos e exigíveis, mas eles podem ser ilíquidos, porque existe a fase de liquidação de sentença para apuração do valor devido, tá? Quando for necessário, tá? Quando eu estiver diante de uma obrigação ilíquida, né, constante em um título executivo judicial, tá? Então, o item correto é o item B. Para que aconteça a execução forçada da obrigação, né, execução autônoma baseada em um título executivo extrajudicial ou cumprimento de sentença, além dos requisitos de admissibilidade da execução, é necessário que o título executivo, seja ele judicial ou extrajudicial, deva ser líquido, certo e exigível. Item C. Por que o item C está incorreto? Porque diz assim: existindo uma condição pendente na obrigação de entrega de coisa, é possível executar a obrigação, mesmo antes da condição ser realizada. Gente, se existe uma condição ou um termo a ser realizado, tá? A obrigação, ela não é possível se executar a obrigação. Inclusive, lá no artigo 802, deixa eu pegar aqui para vocês. No artigo 802 do CPC, eu tenho o seguinte, 803, perdão. É nula a execução se for instaurada antes de, inciso 3º, né? Artigo 803, inciso 3º. É nula a execução se, inciso 3º, for instaurada antes de se verificar a condição ou termo ou foi instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo, certo? Então, o item C está incorreto por causa disso. E o próprio 798 fala o seguinte: ao propor a execução, incumbe ao exequente, incumbe ao credor, né? Inciso 1º, a linha C. Fala o seguinte: a prova ao propor a execução, incumbe ao exequente, ao credor. Inciso 1º, instruir a petição inicial com a prova de que se verificou a condição ou ocorreu o termo, se for o caso, tá? Então, gente, o item C tá afirmando que se existe uma condição pendente na obrigação de entrega de coisa, ou aqui não necessariamente se restringe à entrega de coisa, mas o item trouxe na entrega de coisa. É possível executar a obrigação, mesmo antes da condição ter sido realizada. Falso. Se existe uma condição pendente para a obrigação ser realizada, ou se existe um termo pendente para a condição ser realizada, tá? Ou para a obrigação ser realizada, não é possível executar a obrigação. Inclusive, é causa de nulidade da execução, tá? Conforme o artigo 803, inciso 3º do CPC. Item D. A execução de uma obrigação de fazer jamais poderá se tornar numa obrigação de pagar a quantia. Gente, esse item aqui está totalmente incorreto. Nunca na vida você vai responder um item nesse sentido como sendo o correto, tá? Lembrem-se do que foi dito inúmeras vezes, reiteradas vezes, né? Reiteradas vezes na sala de aula pela professora Isabel e por mim também nos JEDs que eu ministrei para vocês. Se eu tenho uma execução de obrigação de fazer, mas a obrigação, ela não for mais interessante de ser satisfeita, tá? Essa execução de obrigação de fazer, ela pode ser transformada em uma execução de pagar a quantia.
né? Do mesmo modo, se eu tenho uma obrigação de entrega de coisa e a coisa se perdeu, se deteriorou, não é mais interessante ser entregue, porque talvez a coisa nem exista mais, essa execução de entrega de coisa, que primeiramente era entrega de coisa, vai ser transformada em uma execução de pagar a quantia, tá? Então, as execuções de fazer, não fazer, entrega de coisa, elas podem sim se transformar numa execução de obrigação de pagar a quantia, tá? Continuando. Então, o item correto aí é o item B. Quarta questão. Assinale a opção falsa. Item A. O devedor responde com todos os seus bens presentes, mas não futuros, para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Gente, de antemão, eu já digo para vocês que esse item ele está incorreto, porque o devedor ele responde com todos os seus bens presentes, né, no momento que ele tem, na data da entrada, né, do ajuizamento da execução, como os futuros, aqueles que ele adquire no decorrer da execução, do cumprimento de sentença, tá? Então, o devedor ele responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei, né? Que são os bens impenhoráveis, tá? Então, o item A ele está incorreto. Inclusive, isso aqui é um artigo. O item A, você consegue responder pela leitura da literalidade de um artigo, que é o artigo 7... Deixa eu pegar aqui para vocês. 789. O devedor, ele responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Salvo as restrições estabelecidas em lei, tá? Então, o item A ele está incorreto e é o item que a gente deve marcar, né? Porque a questão ela pede o item falso. Item B. São sujeitos à execução os bens do sócio nos termos da lei. Gente, esse item aqui ele está correto, então ele não deve ser marcado. Porque aqui os bens do sócio, né? Ele responde. O artigo 790 fala assim: são sujeitos à execução os bens, inciso 2º, do sócio nos termos da lei. Gente, existem alguns tipos de sociedades empresariais, tá, que os bens do sócio, eles respondem independentemente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? Onde tem sociedades, né, que a responsabilidade é ilimitada. Então, eu não preciso pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir diretamente o bem do sócio, tá? Vocês que estão fazendo empresarial, provavelmente já ouviu falar sobre isso. Então, o artigo 790, ele se direciona a esses casos, em que eu tenho sociedades empresariais, tá? Em que os bens dos sócios, ele já responde diretamente, onde eu tenho uma responsabilidade ilimitada, né? Perante aquela sociedade, tá? É por isso que esse inciso aqui, ó, ele se diferencia desse inciso aqui, do inciso 7º, que fala, né? São sujeitos à execução os bens do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Porque eu tenho algumas outras sociedades em que a responsabilidade é limitada, né? Em que os bens do sócio, para eles entrarem na jogada, posso dizer assim, precisa pedir a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Então, daí a diferença do 790, inciso 2º, e do 790, inciso 7º, tá? Item C fala assim: são sujeitos à execução os bens do devedor, ainda que em poder de terceiros. Verdadeiro, tá? Os bens do devedor que se encontrem em poder de terceiros, tá aqui, ó, eles estão sujeitos à execução, tá? Eles estão, sim, sujeitos à execução. Isso não impede, mesmo o bem do devedor estando em poder de um terceiro. Exemplo, o devedor ele tem um imóvel, que esse imóvel está alocado, está em poder de um terceiro, né? Mas eu posso pedir a penhora desse bem para responder à execução, né? Para estar sujeito à execução, com certeza, tá? Ele não sendo um bem penhorável, nos termos da lei, eu posso, sim, pedir a penhora desse bem para responder pela execução, tá?
Item D. São sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida. Também é um item correto, tá? Inclusive, é o inciso 4º do 790, que fala que são sujeitos à execução os bens do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida, tá? Então, os bens do cônjuge ou do companheiro do devedor também estão sujeitos à execução nos casos em que os bens próprios do cônjuge ou do companheiro ou da meação, né, no caso, dependendo aí do regime de bens deles, exemplo, regime parcial de bens, tá? Respondem pela dívida, ok? Então, os bens do cônjuge ou companheiro do devedor também podem estar sujeitos à execução, a depender do caso. Exemplo, o devedor, ele contraiu a dívida, né, em razão de uma obrigação familiar. Então, os bens do cônjuge ou companheiro também podem vir a entrar nessa execução para a quitação dessa dívida, que foi contraída para para o sustento da família, para o conforto da família, certo? Então, o item que é para ser marcado aí é o item A, ok? Quinta questão fala assim: Davi, o qual possui residência e domicílio no município de Crato, celebrou um contrato escrito com Henrique, o qual possui residência e domicílio no município de Fortaleza. Então, ele celebrou um contrato escrito, né? Davi celebrou um contrato escrito com Henrique, o qual possui residência e domicílio no município de Fortaleza. Nesse contrato, Henrique assumiu a obrigação de entregar uma obra de arte a Davi, a qual está localizada no município de Iguatu. Henrique não cumpriu a obrigação. Davi pretende ajuizar uma ação de execução. Em relação ao local onde a ação de execução pode ser ajuizada, assinale a afirmativa correta. Então, nós estamos aí diante de um caso de competência do processo de execução. No processo de execução, né? Qual vai ser o juízo competente? Qual vai ser o juízo que pode processar e julgar essa execução aqui, nesse presente caso aqui, né? Posto pela questão. Gente, a resposta vocês vão encontrar lá no artigo. Deixa eu pegar aqui, acho que é o artigo 780. Não, 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente. Todo mundo sabe, né? Claro que para se processar e julgar uma execução, deve ela ser processada e julgada num juízo competente. O inciso 1º do 781 fala assim: a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, do devedor, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos, né? Inciso 2º, tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no local onde foi encontrado ou no foro do domicílio do exequente, do credor. Inciso 4º, havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução poderá ser proposta no foro de qualquer deles, à escolha do exequente. Inciso 5º, a execução poderá ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Então, gente, perceba que aqui a gente vai procurar, né, qual é o foro, qual é o domicílio do executado. O domicílio do executado é Fortaleza. Observe a primeira regrinha aqui. 781. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado. Então, o exequente, nesse presente caso concreto aqui, ele pode ajuizar a ação de execução dele no foro de domicílio do executado, que no caso aqui é Fortaleza, né? Comarca de Fortaleza vai ser a responsável. Mas, perceba que a obra de arte, ela está localizada no município de Iguatu. E olha o que diz o finalzinho do inciso 1º do 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando o seguinte:
Inciso 1º, a execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante do título ou ainda de situação dos bens a elas sujeitos, tá? Então, como o bem, né, sujeito aqui à execução está em Iguatu, a comarca de Iguatu também é competente para processar e julgar essa execução. Então, o exequente aqui, ele pode ajuizar a apresentação de execução tanto na comarca de Fortaleza como na de Iguatu, tá? O item correto aqui é o item A, ok? Pode ser no foro domicílio do executado ou no foro em que o bem, né, a situação dos bens estejam sujeitos à execução. Como o bem ele está localizado em Iguatu e é o bem que está sujeito à execução, né, também seria competente aqui o foro de Iguatu, a comarca de Iguatu, para processar e julgar essa execução, tá? Então, o item correto é o item A. Sexta questão. A liquidação constitui mecanismo previsto pela legislação processual, utilizado para garantir liquidez ao título executivo, que condena ao pagamento de quantia ilíquida. Acerca do mencionado instituto, assinale a alternativa correta. Item A. É inadmissível a propositura de liquidação em momento anterior ao trânsito em julgado, da decisão a ser liquidada em virtude da possibilidade de reforma do julgado. Gente, outros artigos que vocês não podem ir para a prova sem deixar de ler, sem deixar de ter eles na ponta da língua. Quais são esses artigos, Thaisa? Pelo amor de Deus. Vamos aqui. É o artigo 509. Artigo 509 ao 512, que fala o seguinte, que vai tratar da liquidação de sentença. Lá no 512 fala assim: a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, o que significa o processo ele ainda não transitou em julgado. Se ainda existe um recurso pendente de ser julgado, é porque o processo ainda não transitou em julgado, né? Então, a liquidação ela poderá ser realizada na pendência de recurso, processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. Então, o item A está falando assim: é inadmissível a propositura de liquidação em momento anterior ao trânsito em julgado. Gente, se o artigo 512 fala expressamente que é possível liquidar na pendência de um recurso, a gente entende que o processo, né, ele ainda não transitou em julgado, tá? Então, o item A está incorreto, ok? Item B. Nos casos em que seja necessário alegar e provar fato novo para determinar o valor da condenação genérica, caberá a interposição de liquidação pelo procedimento comum. Até aqui é a resposta correta, tá? Vamos ver o C. Caso seja necessária a liquidação de fato novo, ocorrido supervenientemente à prolação da sentença, será necessária a utilização de liquidação por arbitramento. Falso. É liquidação pelo procedimento comum. Item D. A liquidação de sentença constitui uma nova ação de conhecimento e será ajuizada através de petição inicial. Gente, não. A liquidação de sentença, ela é uma fase do processo que está ali no meio, entre a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença, tá? Não é sempre que eu vou ter uma liquidação de sentença que precede um cumprimento de sentença. Mas, quando se fizer necessária, eu vou ter essa fase intermediária entre fase de conhecimento e fase de cumprimento de sentença, tá? Lembrando que eu tenho, o CPC, ele traz duas modalidades de liquidação. A liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum, né? A liquidação por arbitramento, o 509, inciso 1º, fala assim: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, ou seja, a sentença reconheceu o direito do autor, mas não existe ali um valor exato que o réu precisa pagar para o autor, tá? Que o devedor precisa pagar para o credor. Aí, o que acontece? Nesses casos, proceder-se-á a sua liquidação. Deverá se instaurar a fase de liquidação de sentença.
Detalhe, pode ser a requerimento do credor ou do devedor. Acho muito difícil o devedor requerer a fase de instauração, né, de liquidação de sentença. Mas é possível também o devedor pleitear aí a instauração dessa fase, ok? Intermediária entre fase de conhecimento e cumprimento de sentença. Aí, tanto o devedor ou o credor pode requerer a liquidação por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Inciso 2º, pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Gente, eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo de liquidação de sentença. Eu explico detalhadamente cada tópico, tá? Sobre esse assunto. Mas basicamente eu vou relembrar para vocês que toda a vida eu dou esse exemplo, porque é muito interessante de fixar, tá? Basicamente o que acontece? Na liquidação por arbitramento, foi até que eu dei no início do GED para vocês agora, né? No iniciozinho eu falei para vocês que quando o juiz ele não tem condições mínimas de dizer quanto o devedor deve pagar ao credor, ele até reconhece o direito, né, do autor perante o réu. Mas naquele momento que ele sentencia e reconhece o direito, ele pode não ter condições mínimas para dizer quanto fulano tem que pagar para Beltrano. Aí o que ele faz? Ele joga para outro momento. Ele arbitra, determinando, ele fala, né? Ele determina em sentença que o valor que deve ser pago ao credor vai ser apurado em sede de liquidação de sentença. Essa é a liquidação por arbitramento. E na liquidação por arbitramento, o juiz ele intima as partes para apresentação de pareceres e documentos elucidativos, né? Para se apurar ali o valor devido, tá? Em contrapartida, eu tenho a liquidação pelo procedimento comum, que é quando ocorre um fato novo diretamente ligado aos fatos que já foram discutidos ali na fase de liquidação, na fase de conhecimento, tá? Antes da prolação da sentença. E o que acontece? Eu tenho um caso muito famoso, que é o caso das pílulas anticoncepcionais de farinha. No início dos anos 2000, final dos anos 90, início dos anos 2000, um laboratório um laboratório farmacêutico, ele colocou inúmeros remédios no mercado, né? E remédios anticoncepcionais, que ficaram conhecidos como anticoncepcionais de farinha, porque eles não tinham o princípio ativo para fazer com que a mulher que utilizasse aquele medicamento não engravidasse. Por um erro mesmo na elaboração, na confecção do anticoncepcional. E aí inúmeras mulheres tiveram problemas em decorrência desse fato. E uma dessas mulheres ajuizou uma ação, tá, contra essa indústria farmacêutica, e aí conseguiu uma indenização, porque ela ficou grávida em decorrência desse evento, tá? Só que ela descobriu, logo após de ter conseguido a indenização, né, que ela não estava grávida apenas de uma criança, ela estava grávida, na verdade, de 2 crianças. E aí eu não sei se realmente isso aconteceu, tá, gente? Mas poderia sim acontecer. Ela poderia solicitar a instauração de uma liquidação de sentença pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo. Qual é o fato novo? Ela descobriu que estava grávida de 2 crianças e não só de uma criança, o que, por óbvio, mexeria, né, no valor da condenação de indenização, tá? Então, tá aí um exemplo, né, na liquidação pelo procedimento comum, ok? E a liquidação, lembrem-se sempre, não é uma ação de conhecimento, é uma fase processual, que fica entre a fase de conhecimento e o cumprimento de sentença. Eu vou dar uma pausa, vou beber uma água, tá? Porque eu acho que a gente já vai para quase 1 hora de explicação, e já já eu retorno.